Bom, segundo ano, vamos lá. A aula de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre reflexão e refração e a gente vai definir as leis da refração. Bom, então vamos começar com a reflexão, né? O que é a reflexão? É o fenômeno em que o raio de luz ou um feixe de luz que incide na superfície, ele volta para o meio de origem. Então, a gente tem dois tipos, né, de reflexão. Essa reflexão pode ser do tipo especular ou regular, normalmente se chama de reflexão regular, ou uma reflexão difusa ou irregular. Quando que acontece, né, essas reflexões? A reflexão regular, ela acontece principalmente em superfícies polidas, por exemplo, né, uma superfície de metal polida ou um espelho. Já a reflexão irregular, ela acontece em superfícies com rugosidade. Por exemplo, um sofá, uma mesa de madeira, superfícies, a colcha de cama, a nossa roupa, superfície que não tem uma superfície polida, né? Que não tem um polimento. Qual que é a diferença, então, entre essas duas reflexões? A reflexão regular, esses feixes de luz vão ser refletidos de forma regular e vão voltar para o meio de origem, da onde eles estavam incidindo. Já na reflexão irregular, eles são refletidos em várias direções diferentes, tá? E o que a gente pode entender, então, dessa parte de reflexão, né? Primeiras definições. Na reflexão, o ângulo de incidência do raio luminoso vai ser igual ao ângulo de reflexão do raio refletido, né? Então, aqui na figura, a gente tem um raio incidente numa superfície que é refletora. Esse raio é refletido. Esse ângulo de incidência, que a gente chama de I, vai ser igual ao ângulo refletido, que a gente vai chamar de R. Em relação a quem? Em relação a uma reta normal. Quando a gente for falar em espelhos planos, a gente vai explorar muito mais isso daqui, tá? Então, o que a gente tem, né, geometricamente? Eu tenho uma superfície, perpendicular à superfície eu tenho a reta normal, obliquamente à reta normal, ou seja, com um ângulo em relação à reta normal, eu tenho um raio de luz incidente que bate nessa superfície refletora e é refletido. Então, eu tenho um raio de luz refletido. O que a gente observa na reflexão, né? Principalmente quando a gente está falando em espelhos, tá? A gente tem uma simetria da imagem. Ou seja, quando a gente, por exemplo, está na frente de um espelho e a gente levanta a mão esquerda, a gente vê no espelho o nosso reflexo levantando a mão direita. Uma outra aplicação da reflexão. Nos carros de ambulância, policiais, carros de forças policiais, né? Ou de segurança, a gente observa, se vocês pararem para olhar, vocês vão ver que o letreiro na frente que identifica o carro, se é policial, se é polícia militar, se é ambulância, se é polícia civil, essa imagem está espelhada. Por quê? Quando a gente observa essa imagem pelo espelho refletor do nosso veículo, a gente consegue ler essa descrição, ou seja, essa frase ou o nome do veículo da forma correta. Então, aí está uma outra aplicação, né, da reflexão. Esse fenômeno a gente chama de imagem enantiomorfismo ou imagem enantiomorfa. A professora sempre se embabaca para falar esse nome, mas enfim. Como é que a gente observa, então, a formação da imagem, entrando aí na parte conceitual da física? Nem espelhos planos. A gente vai falar numa aula só sobre espelhos planos, né? Essa imagem que a gente observa do espelho, ela é chamada de uma imagem virtual. Por quê? Porque essa imagem é formada geometricamente por meio do prolongamento dos raios refletidos, tá? Então, a gente vai falar o que é esse prolongamento, né? É essa linha tracejada aqui, ó.
Então, é através do prolongamento desses raios que a gente tem a formação da nossa imagem no espelho. E o que é refração, que é o tópico principal dessa aula? Vocês já observaram que quando vocês colocam, por exemplo, um canudinho num copo e olham, parece que esse canudinho, quando a gente preenche esse copo com líquido, ele está quebrado. Por quê, né? O que acontece? Aqui nessa figura do meio a gente vê esse fenômeno acontecendo. Nessa figura ao lado esquerdo, a gente tem o copo vazio com o canudinho dentro. Dá pra ver que não parece estar quebrado. Agora aqui eu tenho um líquido, pode ser água. Parece que esse lápis ou esse canudinho quebrou. Já pararam para perceber também que quando a gente está, por exemplo, na água do mar, que a água é bem cristalina, bem limpinha, ou na água de uma piscina, parece que as nossas pernas são mais curtas? O que relação tem isso com a refração, né? Essa relação é que quando a luz está incidindo de um meio para o outro, ela sofre uma mudança de velocidade. E isso acarreta nesse visual que a gente vê, parece que as nossas pernas são mais curtas ou que o lápis ou o canudinho dentro do copo está quebrado. Para esse fenômeno, né, dessa mudança de velocidade ou esse desvio de trajetória desse raio luminoso, a gente chama de refração, então. Esse desvio acontece porque esse feixe de luz ele está passando em dois meios diferentes. Por exemplo, nessa figura aqui a gente tem a representação. Aqui eu tenho o copo sem água, então eu consigo ver o raio refletido, né? Esse raio luminoso, esse feixe de luz entra aqui e é refletido. Então, a gente, por exemplo, nessa experiência, se vocês quiserem fazer em casa, pegar uma moeda e colocar dentro de um copo, posicionem esse copo numa posição onde vocês não enxerguem essa moeda. E com todo cuidado vão colocando a água dentro desse copo que vocês vão perceber que vai chegar um ponto que vocês vão conseguir enxergar essa moeda. Por quê? Esse raio que está sendo refletido nessa região onde eu tenho outro tipo de material, por exemplo, a água, ele vai sofrer um desvio. Isso faz com que a gente consiga enxergar, então, essa moeda no fundo do copo. E aí a gente tem as leis da refração. A gente sabe, né, que a onda eletromagnética, ou seja, o feixe de luz, a luz, ela se propaga no vácuo com uma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Quando ela está incidindo de em um meio diferente, que seja, por exemplo, o ar, que se aproxima muito da velocidade da luz no vácuo, ela muda de velocidade. Essa relação matemática entre a velocidade da luz e a velocidade que a luz tem nesse novo meio é chamado de índice de refração. É uma divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse meio. E N é chamado de índice de refração. Cada meio material tem o seu índice de refração. Então, por exemplo, para o ar, o índice de refração é 1. Para a água, o índice de refração é 1,33. E quanto maior o índice de refração for, menor vai ser a velocidade da luz se propagar naquele meio. O ar tem um índice de refração muito próximo do vácuo. Então, no ar, a luz se propaga com velocidade muito próxima que ela se propaga no vácuo. Observando, né, naquela equação, no ar o índice de refração da luz, o índice de refração é igual a 1, porque o valor da velocidade da luz no ar é muito próximo daquele da velocidade da luz no vácuo. Quanto maior o índice de refração do meio, menor será a velocidade da luz nesse meio. E o meio que tem maior índice de refração tem maior refringência, ou seja, oferece mais dificuldade, vamos dizer assim, para a propagação da luz nesse meio. Aí, falando sobre refringência, né? Aqui a gente tem, por exemplo, a aplicação das esqueci.
lembrei. Olha só. Uma das consequências, né, dessa terceira observação, o meio que tem maior índice de refração tem maior refringência, é a fibra ótica, é uma aplicação. Então, para quem quiser entender um pouquinho, pesquisa aí fibra ótica, funcionamento, experiências com fibra ótica no YouTube, que vocês vão ver bastante coisas legais e explicando a parte de refração e reflexão total que acontece dentro desse meio. Primeira lei da refração. O raio incidente, que a gente vai chamar de RI, a reta normal, a superfície de separação entre um meio e outro, essa reta normal é a reta que a gente vai chamar de N, e o raio refratado, que a gente vai chamar de RR, eles estão no mesmo plano. O que significa isso, né? Eles são coplanares. A segunda lei da refração. Considerando dois meios transparentes em um meio de luz e um raio de luz monocromático, podemos afirmar que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração depende apenas dos meios nos quais a luz se propaga e que resulta na equação N1, que seria o índice de refração do meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual a N2, que é o índice de refração do meio 2, vezes o seno do ângulo refratado. E algumas das consequências dessa segunda lei da refração, que é também conhecida como lei de Snell. Bom, se eu tenho um feixe de luz indo de um meio 1 para um meio 2, aonde o índice de refração do meio 1 é menor do que o índice de refração do meio 2, o que significa isso? Eu estou indo de um meio menos denso para um meio mais denso. O raio refratado, ele vai se aproximar da reta normal, a superfície, tá? Aqui eu tenho a superfície de separação entre os meios, aqui eu tenho a reta normal, que é perpendicular a essa superfície. Se eu vou de um meio menos denso para um meio mais denso, esse feixe de luz se aproxima da reta normal. A gente pode ver isso acontecendo aqui, ó. Imaginem que aqui eu tenho minha reta normal, aqui eu tenho a superfície 1, né? A superfície 2, o meio 1 e o meio 2. Eu tenho um raio sendo incidindo obliquamente nessa superfície, ou seja, ele está incidindo com um ângulo em relação à reta normal. E esse feixe é refratado e se aproxima da minha reta normal. Segunda situação, né? Eu tenho o meio 1 e o meio 2, a superfície que divide os meios, a reta normal, que é perpendicular a essa superfície. O meio 1 tem índice de refração maior do que o meio 2, ou seja, o meio 1 é mais denso do que o meio 2. Esse raio incidente vai ser refratado e vai se afastar dessa reta normal. Então, aqui a gente vê de novo, né, esse mesmo exemplo. Eu tenho o raio incidente, imaginem que aqui eu tenho a minha reta normal. Esse raio refratado vai se afastar da reta normal. Bom, e se o raio incide com ângulo zero ou ângulo de 90 graus em relação à superfície, ele vai sofrer uma refração? Não, ele não vai sofrer nenhum tipo de refração. Então, olha só, a gente tem aqui o meio 1 e o meio 2, o raio está incidindo com ângulo zero ou ângulo de 90 graus na minha superfície e ele não sofre nenhum desvio. Bom, no próximo vídeo a gente vai resolver esse exemplo. E era isso por hoje, pessoal.